Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, é o quarto livro do Novo Testamento. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? João escreveu o mais profundo dos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que é o evangelho? É a história da vida de Jesus. E por que 4? Porque cada um deles, apesar de contar a respeito do mesmo personagem que é Jesus, esta mensagem, ela tem 4 ângulos, porque tudo tem 4 lados, né? Nós temos aí as 3 dimensões e temos a 4ª, que pode ser aquela que está além. Mas você, para ter uma visão completa, 360 graus, tem que ter um à esquerda, outro à direita, outro à frente, outro atrás. Para que toda a história de Jesus pudesse ser completa e abrangente. E eles não se divergem entre eles. Pelo contrário, se somam, se confirmam, se complementam. E nas Escrituras, nós vamos encontrar também vários seguidores de Jesus. Pessoas que nós nem sabemos seus nomes. Pessoas que foram fiéis, tementes a Deus, e não tiveram nomes registrados como aqueles que tem lá na galeria da fé em Hebreus capítulo 11, que discorre a respeito de homens e mulheres que fizeram feitos, né? Fizeram sinais, que fizeram até milagres, debaixo da ação e atuação do Deus poderoso. Nós vamos ouvir falar nos evangelhos a respeito de alguns discípulos. Lá em Atos fala de mais de 500 discípulos, depois de uma grande multidão que estava ali reunida no dia de Pentecoste. E também fala dos 70 discípulos. E dentro desses discípulos, dos 70, tinha os 12, que eram aqueles os próximos, chamados também de apóstolos. E dentro desses 12, tinham 3, que eram mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dentro desses 3 tinha João, que é o que nós estamos falando dele aqui agora. E a Bíblia fala que era aquele que reclinava a cabeça ali ao lado de Jesus. Ou Jesus reclinava a cabeça ao seu lado. Então João acompanhou de perto a vida de Jesus. E neste evangelho ele descreveu 7 milagres. Diga comigo, 7 milagres. Por que 7? Porque o próprio evangelho de João diz que não há livros que conseguiriam conter a quantidade de milagres que Jesus havia realizado. Então 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição. Uma vez Pedro perguntou: tem que perdoar quantas vezes o meu irmão? 7? Aí Jesus disse: não só 7, mas 70 vezes 7. Então 7 é para a gente entender que
é um número bem mais abrangente do que isso. E este milagre que nós lemos agora é o terceiro milagre. E eu queria que você pudesse aprender isso. Cada momento na palavra de Deus é também um ensino. Querido, eu não sei se você consegue compreender, porque nada é por acaso na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus afirma que haviam passado essas coisas, porque outros milagres já haviam acontecido. Esse é o terceiro. Mas não era só o terceiro, como eu disse, havia muitos mais. Mas aqui é uma informação de que Deus está virando a página da nossa vida. Coisas ficaram no passado, milagres também ficaram no passado, e Deus tem mais bênçãos para você. Deus tem mais milagres para a tua vida. Querido, é entender que há mais coisas, há mais projeto, há mais alvos, há mais conquistas, há mais entendimento, há mais patamares maiores para você conquistar, galgar, porque Deus quer que você cresça e que coisas, sejam elas boas ou ruins, elas já estão no passado, porque Deus é um Deus de abundância, de poder, de graça, é uma fonte inesgotável de poder, de vitória, de relacionamento, de vida. Então Deus tem mais para mim e para você, diga amém. E aqui, querido, nós vamos ver a história que narra este momento. Os judeus guardam, de uma maneira principal, pelo menos 3 grandes festas. Haviam outras, mas é a Páscoa, né? Uma delas é a Páscoa, que simboliza a saída do povo de Israel do Egito. E na ocasião eles comeram ervas amargas, eles também emolaram um cordeiro. E aí, no dia de Páscoa, na época da festa da Páscoa, é que justamente Jesus Cristo veio e se manifestou às autoridades de Israel, onde ele foi preso, e ele também morreu ali na cruz do Calvário, e ele ressuscita no domingo de Páscoa. Havia, quando essa festa foi instituída, um sinal de que seria o cumprimento dela em Jesus Cristo, e Jesus veio então e cumpriu. Havia outra festa também, chamada festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso que ela já existia antes. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, assim que Jesus ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo, e aí nasce a igreja no dia de Pentecostes. Quem está entendendo, diga amém. E também a festa de Cabanas, ou a festa dos tabernáculos. E todas essas 3 festas, pelo menos, exigiam uma peregrinação de todo o judeu. Ele deveria ir à cidade de Jerusalém. Onde ele estivesse, dos 4 cantos de Israel, eles subiam até lá. Hoje, a nação de Israel, no tempo bíblico, talvez tinha algumas medidas diferentes, mas não passa de 117 quilômetros a extensão, ou melhor, a largura do estado de Israel, com 500 e poucos metros de comprimento. Não era muito diferente disso. E aí, queridos, este povo saía então dos vários cantos, de todos os lugares, e eles iam então à cidade de Jerusalém. E agora, na cidade de Jerusalém, havia também um simbolismo, porque a cidade de Jerusalém, ela foi construída sobre o Monte Moriá, onde um dia Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Obviamente, não foi permitido, né? Deus interviu, porque era uma prova, mas aquele lugar ficou clamando por um sacrifício. E alguns anos, ou milhares de anos depois, Jesus Cristo veio morrer exatamente ali na cidade de Jerusalém. Então, querido, naquele lugar, na cidade de Jerusalém,
ali exatamente onde era o lugar do sacrifício, foi construído ali também o templo, e era ali que celebravam então as tais festas. Uma vez eu fui a Jerusalém ou a Israel, e existe uma porta, e é a porta principal, porque a cidade teve vários momentos, né, de destruição e reconstrução. Então há muitas escavações ao entorno dela. Então existem alguns portais que estão abertos, e existem outros que estão fechados. Esta, por exemplo, está fechada, a chamada Porta Formosa. É a principal porta da entrada de Jerusalém. Todo judeu que ia para essas festas, ele passava então por essa porta. Haviam 12, tinha um significado, simbolizando as tribos da nação de Israel. Mas essa porta formosa, ou a porta principal, era a porta onde, ou a porta dourada também, todo judeu, ele passaria então por essa porta. Mas a palavra de Deus, neste trecho que nós lemos agora, desvia o foco da porta dourada. Tira os olhos da porta principal. Ela não narra isso no momento de festa, no momento que Jesus estava subindo para Jerusalém. A história tira o holofote da porta formosa, da porta dourada, melhor dizendo. E agora o foco vai, e está lá no verso 2, na porta das ovelhas. Então, existia a porta do monturo, onde se descarregava o lixo da cidade. Cada porta tinha uma funcionalidade. A porta das ovelhas era uma porta que dava acesso a uns tanques, onde vinha as carroças trazendo as ovelhas, e era ali onde vinham os animais, onde eles eram banhados, lavados, trazidos para que fosse feito ali os sacrifícios, principalmente no tempo de festa. Imagine o movimento. E neste lugar, que não cheirava bem, que era o cheiro de animais, lugar onde havia esterco, onde havia essas ovelhas, esses animais, havia também algumas pessoas. Essa porta era menor, essa porta não era a porta para que os homens pudessem entrar. E ali então, essas pessoas estavam próximas desse tanque, e essas pessoas estavam ali moribundas, né? Alguns textos falam com essa palavra, e outros dizem que pessoas estavam ali doentes, esperando por um milagre. E a primeira pessoa que entrasse na água agitada pelo anjo, ela seria curada de qualquer mal. Quando eu falo lenda, é porque não existia informação, além do que a palavra de Deus diz, somente isso. Mas esse homem estava ali 38 anos, eu acredito que não era um fake news. Ele estava ali esperando. Com certeza alguém deve ter saído relatando milagres, e que gerou mais esperança para que as pessoas ficassem naquele lugar. Então, eis a razão daquele lugar ter aquela plateia, porque era um lugar de ovelhas, mas existiam ali pessoas querendo milagres, querendo curas, querendo libertações, queriam várias soluções para os seus problemas de enfermidade. Agora eu quero que você entenda o seguinte, querido, que o texto fala que, ao invés de Jesus entrar pela porta principal, Jesus entra pela porta das ovelhas. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você acredite que Deus vai te surpreender. A entrada que talvez você está esperando, talvez majestosa, talvez dessa forma, porque a gente cria a maneira como Deus tem que se manifestar, como os milagres têm que vir. A gente desenha e quer que Deus assine embaixo.
Ao invés então de Deus vir pelo caminho mais óbvio, mais esperado, ao invés de Jesus fazer o que todo mundo faria, ele contraria e entra pela porta do fundo. Eu quero falar que Deus vai te surpreender e ele vai vir por uma outra maneira, um outro caminho que você nem imagina. Talvez o caminho mais apertado, mais difícil, mais complicado. Talvez na hora mais feia, na hora mais complicada da tua vida, mas ele vai te surpreender. Você está olhando talvez para o lugar errado. Você está criando expectativa da fonte errada. Você talvez está se frustrando porque os teus olhos estão querendo ver o aparente. E quem sabe, ele já não entrou e já não está fazendo coisas maravilhosas lá na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Ele vai te surpreender. Deus é um Deus que não trabalha com o óbvio, com as convenções humanas. Deus não está preso à lei da física, à lei da natureza, às convenções, a maneira que nós entendemos, porque Ele é sobrenatural. Ele não precisa respeitar tempo, espaço, lei da física, porque Ele é um Deus de poder. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A nossa conta não vai fechar. Na nossa maneira de raciocinar não vai dar certo. No nosso entendimento, a coisa está complicadíssima. Mas Ele está já lá dentro, operando um milagre extraordinário. Na tua vida, existe também uma porta da ovelha. Aqui é a porta escondida. É aquela porta que ninguém entra, porque é complicado entrar por ali. Talvez é aquela porta suja, complicada, apertada. Não, por esse caminho, nessa área não vai ter como. Talvez esse seja o nosso diagnóstico. Talvez você, pensando isso, mas Deus já está fazendo lá no teu interior, no bastidor da tua vida. E aí a palavra de Deus diz lá em Corinto que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. É por isso que Jesus andou sobre as águas, para dizer, olha, você não pode andar sobre as águas, mas eu ando. É por isso que Jesus ressuscitou mortos. Ele disse, eu posso agir. Então, a razão de muito desespero na vida de cristãos não se justificam, a não ser que eles tenham apenas olhos físicos e não entendam o poder dessa palavra para poder ficar desesperado ou frustrado. Porque talvez a sua expectativa não foi correspondida. Num destes tanques, havia ali um homem. A Bíblia não dá um nome para esse homem. Mas diz que esse homem, ele jazia. Morria no meio de uma multidão. E essa talvez seja a situação, o quadro de muitas pessoas. Esse homem estava esperando algo de Deus. Ele era realmente crente, porque ele tinha uma fé, religioso até. Ele queria que Deus intervisse. Ele estava ali, naquilo que ele conhecia e o que ele tinha de recurso na época. Mas o texto diz que só uma vez no ano é que alguém era curado. Esse homem então esperava esta esmola de bênção. E é assim talvez a situação de muitas pessoas, quando você limita o poder de Deus na tua vida. Quando você fica descrente, quando você afasta. Você talvez está dosando as bênçãos de Deus na tua vida em conta-gotas. É só uma gota. É só um momento, é só nessa área, é só nisso.
Você não deixa a abundância ou a presença dele predominar sobre você. Porque às vezes a gente limita. Tem muita gente vivendo dessa forma. Com uma migalha. Com apenas uma fração. Certa vez Jesus estava caminhando e uma mulher clamou por Jesus. Essa mulher não era judia, era cirofenícia. E Jesus disse assim, olha, eu não vim. Lógico que Jesus estava colocando aquela mulher à prova. E disse assim, eu não vim para aqueles que não são judeus. Eu não vim para outro estrangeiro, é o judeu que tem fé, que espera pelo Messias. Então não é certo tirar o alimento dos senhores e dar para os cachorrinhos que ficam ao entorno da mesa. Era uma prova, mas essa mulher num teste, ela passa com louvor, porque ela tem a humildade. E ela diz assim, tudo bem, mas até os cachorrinhos conseguem se alimentar das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, são orgulhosas. Nós vamos ver a história de Naamã, que quando o profeta fala para ele, olha, vai lá e banha-se no Rio Jordão. Naamã vai embora, vira a carruagem dele, era um coronel, era um general famoso no seu país, e ele se sentiu humilhado pelo profeta. Então ele vai embora e ele falou assim, eu achei que ele ia sair, me receber com honrarias. Ele nem me recebe, manda um recado e manda eu tomar banho. Literalmente falando, mandou tomar banho no rio. Mas tinha um empregado, um servo ali que disse assim com ele, meu senhor, ele não pediu coisa difícil. Se tivesse pedido, vai lá e destrua uma cidade, o senhor faria. O que custa o senhor ir lá e descer no Rio Jordão? Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa. Essa pessoa está dura, orgulhosa. Aí quando ela conta o problema dela, ela conta que ela é réu confessa, teve um problema sério. Mas ela diz, fulano que não fez isso, Beltrano que não fez aquilo. Eu tive que mudar o foco e falar, aqui, o problema é teu. Você que é o causador. Fulano não agiu dessa forma comigo, nem ciclano tentou me ajudar. Falei, olha, não desvia o foco, a culpa é sua. Por quê? Que fulano tem que te ajudar. Então a pessoa está orgulhosa, ao invés de tratar, ao invés de se submeter e receber a bênção, ela arruma justificativas. Talvez seja o caso dessa mulher aqui. Por isso que Jesus tratou dessa forma. Mas essa mulher disse, migalha basta. Mas o outro lado da história é que ela se contentava com migalhas. Então esse homem paralítico é aquele que estava dizendo, olha, a migalha serve. Eu ficar aqui só na esperança. E uma vez por ano eu estou aqui. E essa seja talvez a sina de muitas pessoas. Essa seja talvez a história. Porque estão vivendo de migalhas. A Bíblia fala de outro personagem chamado Mefibosete, que também acostumou a viver com migalhas. Ele era neto do rei Saul, mas o rei Saul havia sido morto. E quando um outro rei assume o trono, havia um temor na família real, porque aquele outro rei ia matar todos os possíveis descendentes. Então ele se esconde. Quando criança ainda a ama, a babá que cuidava dele, ela querendo escondê-lo, ela tropeça, cai com aquela criança, ele fica paralítico. E ele vai morar no lugar chamado Lodebar, distante de tudo e de todos. Quando então Davi assume o trono, ele pergunta, tem alguém da linhagem real para que eu possa fazer justiça? E essa notícia chegou aos ouvidos desse homem chamado Mefibosete.
Ele ficou temeroso e ele falou: sou eu algum cão morto? Ele quer me matar, eu já estou aleijado, sumido do mapa, para quê? Na realidade, mandaram chamar e o rei disse: aqui, eu quero que você se assenta aqui comigo no palácio e coma do melhor desta terra e viva bem aqui. Houve uma surpresa, quem está entendendo? Porque ele estava acostumado com migalha, ele achou que ia ser morto, ele achou que era um cão, mas o rei tinha um banquete para ele. Eu quero que você entenda que Deus tem bênçãos e promessas na sua palavra, mas a gente tem que ampliar a nossa visão, a nossa crença, a nossa fé e sair da migalha. Diga amém. Então, Deus pode restaurar a nossa sorte. No verso 5 diz que ele estava ali por 38 anos, um homem enfermo. Quantas passagens de ano ele não deve ter passado ali? Quanto tempo ele não deve ter esperado pela bênção de Deus? E ele no seu esforço, tentando, e nada. Mas Jesus aparece diante dele. Diga comigo, surpresa. Querido, prepara o teu coração para Deus te surpreender. Querido, que você creia que Deus vai te surpreender a cada manhã, com notícias que você talvez nem imaginava. É assim que tem que ser o nosso coração. A esperança que é apregoada na palavra de Deus não é uma coisa apenas para embelezar as músicas que cantamos. É que de fato nós temos uma atitude de esperar em Deus. Mas Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo, abundantemente, mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso ou não? Eu creio num Deus que nos surpreende. Esses dias mesmo, e a hora que eu estava preparando a mensagem, eu fui lembrando das bênçãos de Deus. E Deus surpreendeu. Coisas que na minha projeção seria em outro momento, e Deus já fez, porque Ele já está agindo. Agora, Jesus então, ao invés de entrar pela porta dourada, Ele entra pela porta das ovelhas. Ele vai no meio daquele tanque imundo, no meio daquela situação que não é um lugar atrativo para visita, onde havia as pessoas ali jazindo, quer dizer, pessoas até mesmo morrendo em estágio terminal. A Bíblia não diz, mas quem sabe existiam cadáveres por ali. Quem sabe existiam situações complicadas, pessoas realmente em estágio complicado da existência. Agora, Jesus vai direto naquele homem. E Jesus para diante dele. E aquele homem então, quando Jesus pergunta o que ele queria, aquele homem não responde. Aquele homem reclama a sua dor. Mas não era dor física. Não era a sensação de dolorimento do organismo. Não era isso não. A reclamação dele era o seguinte: toda vez que a água é agitada, outro pula na minha frente e eu não consigo alcançar o meu milagre. Aquele homem viu isso pelo menos por 38 vezes. E aquilo para ele era terrível, porque trabalhava no psicológico, dizendo: você não presta, você foi o segundo, ou quem sabe foi o centésimo. Você não fez o suficiente, você não é merecedor. Então era por isso que ele estava ali reclamando, era a dor dele interna. Ele queria dizer: olha,
Não tem ninguém que me ajude. E o que tem de pessoas esperando do outro? Está esperando do marido. E às vezes o marido até quer, mas ele não dá conta, ele não sabe, ele não tem o poder para isso. Talvez ele também precisa pular no tanque. Está esperando da esposa, e a esposa está na mesma situação. Está esperando dos filhos, e também estão todos ali moribundos. Está esperando do vizinho, do amigo, do colega, do pastor, do irmão de igreja. É porque a tua expectativa está no lugar errado. Porque quando você coloca a tua expectativa em Deus, Deus pode até usar pessoas, mas o socorro vem do Senhor. É Ele que vai socorrer. Tem que ser essa a nossa atitude. Não é esperar talvez em programas assistenciais, talvez em situações. Nós podemos construir a nossa história, porque tem um Deus de graça que prometeu na sua palavra, e a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E talvez você está vendo gente sendo abençoada na tua frente. Talvez você está vendo bênção acontecer na vida de outro e não na tua. Mas eu quero profetizar: a tua hora está chegando. Você crê nisso ou não? Era isso que Jesus veio resolver. Eu estou aqui para dar um jeito nessa história. Veio então a pergunta óbvia. A pergunta óbvia. Acho que é o próximo verso. Você quer ser curado? Você quer de verdade? Porque se ele de novo reclama, ou se ele de novo começa a justificar, ou se ele de novo ignora, ou às vezes fala: não, nem quero ser curado, eu quero ser acolhido. Eu quero que as pessoas me vejam e falem: tadinho de mim. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas escrevam um livro bonito da minha história, que eu quero ser conhecido como o mártir, o sofredor. Eu quero ser conhecido como aquele que passa por lutas. Jesus disse: você quer ter uma outra história? Você quer aquele que toma rédeas da situação, aquele que é o protagonista e não vive a reboque das situações, das circunstâncias? Cresça. Criança é dependente. Pessoa deficiente é dependente. Mas Jesus está querendo dizer: olha, eu vou te dar a possibilidade de você se libertar. Diga assim: eu creio. Então, a história começa a mudar. Porque aquela dor, aquela solidão, aquela dependência dos outros tinha que ser estancada naquele dia. Você não precisa de bebida alcoólica para ser feliz. Você não precisa de droga para poder descansar dos seus problemas. Você não precisa de dar jeitinho com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você não precisa depender de nada dessas coisas. Porque a fonte de poder, de felicidade é Deus. Diga assim: eu creio. Tem gente que casa pensando assim: agora eu vou ser feliz. Não vai ser feliz porque está condicionado no outro. Não tem como. A Bíblia fala que Deus só criou a esposa para Adão porque ele estava inteiro, ele já estava bem. Deus é que disse que ia criar uma companheira. Enquanto você tentar encontrar no outro a tua cara metade ou a tua parte que te completa, não vai dar certo. Pode até você somar, mas você tem que ir resolvido para esse relacionamento. Você tem que ir suprido, porque, querido, é diferente. Você tem até a condição de fazer o outro feliz, e o outro também está indo inteiro, te faz feliz. Olha, agora, enquanto cria dependência, não dá certo.
Você parte para qualquer relacionamento, seja ele profissional, de amizade, em que você condiciona, eu preciso disso para viver. Você está criando dependências. Aí Jesus então, ele dá uma ordem. Porque ele queria mudar a história, até de dinheiro. Eu creio num Deus que prospera, que dá inteligência, que dá sabedoria, que dá ferramentas, que dá alternativa, que dá direção. A Bíblia fala que Isaac plantou no deserto. Enquanto todo mundo foi embora, fugiu, ele ficou, porque Deus falou. E ele colheu, que já era um milagre, porque planta no deserto, não colhe, mas ele plantou no deserto, tempo de estiagem, e colheu. Mas ele não só colheu, colheu 100 vezes mais. E o texto explica, porque o Senhor o abençoava. Ele conseguia achar água nos lugares certos. Deus colocou ali nele o detector de água. E ele conseguia saber onde tinha poços. E ele cavava e irrigava as suas plantações e mantinha seu rebanho vivo. Eu creio num Deus que vai dar direção. Eu creio num Deus que conserta a nossa vida, conserta o casamento. É só você crer, de verdade. E Ele está diante de nós, a sua palavra, a palavra de Deus é a revelação. É a instrução dada para cada um de nós. Talvez você está olhando para a porta formosa, quando é que vai vir uma voz? Já está escrito na Bíblia Sagrada, já tem os ensinamentos, já tem a palavra sendo ministrada. Você pode ter a tua comunhão com o Senhor e ter o teu encontro diário, 24 horas por dia, e as coisas vão acontecer. Você está esperando Ele vir, Ele já veio. E as duas ordens que Jesus deu para ele: levanta-te, diga comigo, levanta-te, mais forte, levanta-te. Querido, é um ato de fé, porque Jesus não soltou um pozinho mágico do pirim-bim-bim. Isso é coisa do Sítio Pica-Pau Amarelo, Santo sabe. É um episódio que tinha. Não era uma coisa mística, foi só uma palavra: levanta-te. Mas foi uma palavra com autoridade que aquele homem acreditou. Uma palavra diferente. Ele não conhecia muito mais de Jesus. Ele não era um discípulo, não era um seguidor. Mas ele acreditou. E ele começou a tentar ficar em pé. Eu quero que você entenda que os milagres acontecem quando você se apropria da promessa de Deus e começa a agir de acordo com a palavra do Senhor. Ele não levantou antes, ele levantava e não dava certo, mas agora é o Senhor. Então ele teve a fé na palavra, então ele se levanta naquela palavra, ele se coloca em pé. E aí que fica e consegue se firmar. Ele creu. Sabe o que você está fazendo aqui agora, exatamente nesse momento? Ouvindo uma palavra de Deus. E se você deixar essa palavra produzir fé no teu coração, o milagre é o próximo passo da tua vida. Tem que crer, tem que confiar. E a Bíblia fala que ele então, ele se levanta, pronto, milagre feito. Mas Jesus deu uma segunda ordem: pega o teu leito. Imediatamente o homem se levantou, né? Pega o seu leito. Então ele se levanta, diga comigo, imediatamente. Mais forte. 38 anos de espera, que foi resolvido imediatamente. Eu não sei quantos milésimos, quantas frações de segundo é imediatamente. Só sei que é muito rápido. Querido, no nome de Jesus, quem sabe não é hoje. Quem sabe não é agora.
Sabe, os céus estão alinhados. Sabe, creio que Jesus está neste lugar. E a tua fé na palavra pode provocar isso imediatamente. Diga assim: eu creio. Agora, ele então fica de pé e Jesus fala assim: então toma o teu leito, pega agora a tua maca, a tua... Para que isso, se ele não ia usar mais? Algumas ideias ocorrem na mente, talvez por revelação do Espírito Santo. Primeiro, para que outro não viesse e ocupasse aquela maca. Porque tem pessoas que quando se livra da desgraça falam: vou te dar minha desgraça menor, que agora eu não estou usando mais. É a roupa furada, rasgada, não serve para mim, serve para você. É aquilo que não dá, toma para você. É a esmola que não joga. É aquilo que você liberta da idolatria, fala: vou passar para você. É as drogas que não usa mais, vou passar para você, para não perder. Querido, joga isso tudo fora. Ninguém vai precisar mais dessa porcaria. Diga: eu estou livre. E aí, outro entendimento é porque aquela maca agora tinha que ser levada para casa. Tinha que fazer, talvez ali igual ali, ó, um aquário, né? Uma proteção para ficar ali, não para você venerar, mas você lembrar: puxa vida, 38 anos, eu fiquei sofrendo, essa maca me carregava, e agora eu estou andando, eu posso trabalhar, posso ter família, posso ser próspero, posso alcançar todas as coisas, porque eu não dependo mais disso. A palavra de Deus fala sobre memorial, fala sobre você registrar os feitos de Deus na tua vida, porque a gente tem uma memória curta para lembrar das bênçãos de Deus. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Levanta a mão, alguma vez na vida. Só de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, você é extremamente abençoado. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o maior milagre é a salvação na tua vida. Mas a gente às vezes esquece diante das situações, das circunstâncias. Então a gente tem que guardar a marca para a gente lembrar daquele que fez, daquele que é poderoso, daquele que cumpriu a promessa. E é por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não perdeu o poder. Ele não está fora de ativa. Ele não está, como é que eu vou dizer, aposentado. Mas a palavra de Deus diz que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. A palavra dormitar significa cochilar, porque às vezes em algum minuto Deus cochila e acontece alguma coisa. Não, nem isso, porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Diga: eu creio. Salmo 103, verso 1 e 3, eu não coloquei não, mas diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esquece do que Deus já fez, porque isso mantém a tua fé viva. Não esquece do que Deus já fez na tua vida, para você entender que Ele é cumpridor das promessas. Não esquece daquilo que Deus já fez, porque você não vai se atemorizar diante de qualquer luta, porque você crê que Ele é poderoso para mais uma vez se manifestar na tua vida. Nós não podemos esquecer. Lembra da misericórdia de Deus. Lembra da graça de Deus. Eu estou falando isso, eu falo para mim, porque o ser humano é um ser insaciável. Você conquista uma coisa e você de imediato elege outro alvo para você. E aí você já começa a ficar frustrado porque não aconteceu o outro e esquece do que já veio. Você já não viu aí o que Deus já fez por você até agora? A palavra de Deus fala que Deus, aliás,
ela nos ensina a gente a aprender a ser contente. Ser contente é ter contentamento. Eu posso aspirar a outras coisas, mas eu tenho que estar contente com o que eu tenho. A família que você tanto esperou, está aí. Ah, mas veio outra. Mas veio, sei quantos anos, 38 anos você esperava por isso. Estou tendo problema no meu trabalho. Lembra quando você estava ali desesperado e falou, eu faço até faxina. Agora ficou esnobe. Esqueceu, não, agora não é qualquer faxina, né? É que a pessoa que falava, ai meu Deus, estou desesperado, aí de repente começa a andar na presença de Deus, começa a ter um encontro com o Evangelho, mas agora começa a colocar outras coisas. Querido, eu fico triste quando as pessoas desfocam e esquecem das bênçãos de Deus. As reclamações são diferentes. Antes de ir para o encontro, vida arrebentada. Depois que volta, passa um tempo. Ah, mas... Eu falei, lembra do que Deus já fez, querido. E Ele vai te levar para lugares maiores ainda. Cadê a maca? Você jogou ela fora? Devia estar lá, você não precisa dela, mas ela vai servir de memorial para lembrar. Só você pegar a sua identidade aí, dá uma olhada na foto. Olha como é que coisa horrorosa do passado. Como é que Deus tem te melhorado? Como é que a caminhada com Deus é diferente? Eu estou passando crise, dificuldade, querido. É assim mesmo, a Bíblia fala que enquanto nós estivermos nessa terra, tem as estações, mas você não vai celebrar a conquista que Ele te deu, as vitórias que têm acontecido, e começa a apresentar a sua reclamação. Talvez esse homem pudesse algum dia falar, ó Senhor, que dia que o Senhor me curou, o Senhor não me deu dinheiro, o Senhor não me deu roupa, agora você trabalha, agora você pode. Milagre é quando você não tem condição, você chega numa barreira que é só Deus. Agora aquilo que você pode fazer, querido, coloca a mão na rédea e vai pilotar o carro da tua vida, ou a carroça da tua vida, e vai viver as bênçãos de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: talvez você esteja esperando algo por Deus nessa noite, uma forma que você criou. Deus, se o Senhor não chegar até tal dia, com essa quantia, ou dessa forma, ou mudando isso ou aquilo outro, já era. Você está olhando para a porta dourada. Você está olhando dentro do que a gente diz, dentro da caixinha, né? Das 4 linhas. Talvez você seja esse tipo de pessoa. Mas eu estou declarando aqui, autorizado pela palavra de Deus e na unção do Espírito de Deus, que Deus vai te surpreender e vai agir de uma forma até mesmo inesperada, além da tua expectativa. Diga eu creio. Quem crê, diga amém. Então para de desenhar e fala, meu Deus, eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que vai vir. Eu acredito. E eu também quero falar para você que está olhando para as limitações e para as barreiras. Quando ele estava ali olhando e falando, não tem ninguém que me ajuda. Sempre alguém pula na frente. Quando cito essa história, eu falo para minha esposa, quando alguma coisa acontece, eu fico por último, né? Aí eu falo para ela, eu estou me sentindo o paralítico do tanque de Betesda. Sempre alguém chega na minha frente. Isso é brincadeira, até na hora de comida, né? O último pedaço de carne, fiquei igual o paralítico do tanque de Betesda. Aqui, outro chegou e pulou na minha frente. Na época, minha e do Sandro, era o Rubens Barrichello, não era, Sandro? Na corrida de Fórmula 1. Quem lembra do Rubens Barrichello? Nós tínhamos o Ayrton Senna, nós tínhamos
acho que uns 3 pilotos, né, brasileiros. Mas o Ayrton Senna chegava na frente. E o Rubinho Barrichello? Sempre por último. Quem lembra? Era ou não era? Às vezes a gente se sente como o Rubinho Barrichello. Só outro chega na frente. Para mim não dá. Querido, eu creio num Deus que muda a ordem da fila aí. Ele entra por outro caminho, ele inverte a ordem da largada. Os carros estão virados para lá, ele pode pôr para trás. Quem é o último vira o primeiro. Amém? Você crê nisso ou não? Então crê que as limitações não são barreiras para o milagre de Deus. Porque foi isso que ele fez. Senhor, ninguém me ajuda. Não precisa contar dos problemas, das limitações. Isso é limitação para você. Mas Deus é poderoso para te surpreender. Fica de pé no teu lugar. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E no nome do Senhor Jesus, eu queria que você pudesse orar agora. Feche os seus olhos, se você quiser. Eu quero que você até cante aqui o cântico, se você quiser, mas tenha o teu momento com Deus. Mas creia num Deus que vai fazer surpresas agora. Quando eu acho que